Olá, bom dia a você, telespectador da Band. Estamos começando agora mais uma edição do programa Band Entrevista. Ao meu lado, na apresentação, o jornalista Gustavo Negreiros. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Gêner. Bom dia a você, telespectador. Você que nos acompanha em mais uma edição do Band Entrevista, para conferir nossos comentários sobre as principais notícias da semana, os destaques da política e da economia do Estado e do país. E claro, de uma maneira leve e descontraída, sem perder a seriedade do bom jornalismo. Agora vamos aos destaques de mais uma edição do Band Entrevista. Jair Bolsonaro começa a transição no governo federal e anuncia redução de ministérios. Entre os ajustes, o presidente eleito informa a extinção do Ministério do Trabalho. No Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, a governadora eleita, divulga 20 nomes que farão a transição do atual governo. Vários economistas na comissão da governadora eleita com o desafio de estudar as contas do Estado e superar a crise financeira. E você também confere uma entrevista com a vereadora de Natal, Nina Souza. Fique com a gente. Gustavo, o presidente eleito Jair Bolsonaro já começou o processo de transição no governo federal. Seu principal auxiliar, o deputado Onyx Lorenzoni, foi nomeado ministro da transição pelo atual presidente Temer. Os primeiros passos dessa equipe podem indicar um caminho que será tomado pelo governo. Olha, Gêner, é verdade. Agora, Bolsonaro já teve essa semana um grande problema e é com esse Congresso, não esse, mas essa é a cultura do Congresso que ele vai ter que governar o país nos próximos 4 anos. Eu estou falando, Gêner, em relação à votação que aumentou os salários dos ministros lá do STF. É assim que o Congresso age. Foi uma votação que não estava prevista, foi uma votação que de repente colocaram na pauta e aí com isso deu um aumento de 16% para os ministros. Se fosse só isso, gente, não teria problema nenhum. Por quê? Porque só são 11 ministros, mas isso gera um efeito cascata que influencia nos estados, por exemplo, nos salários dos juízes, dos promotores, procurador da República, procurador do Estado, mas esse é o chamado efeito cascata, só que existe uma coisa diferente, Gêner, que é o efeito cascata da cascata. O que é isso? Existe um teto salarial no Brasil, e esse teto, que era de 33 mil, ocorre que tem vários servidores. Vai para quanto? 39 mil? 39 mil, foi 16% de aumento, vai para 39 mil. Segundo estudos do Senado Federal, a estimativa é de uma despesa extra de 6 bilhões de reais. Mas aí, Genônio, eu ia falar justamente isso. Esse não é o problema. O problema, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, tem muitos servidores que ganham 40, 50, 60 mil reais. Só que eles têm o chamado redutor. Não são procuradores, não são juízes, são outros servidores, tipo auditor fiscal do Estado. Então, eles têm um redutor. E aí, o que é que ocorre? Se eles ganham 60 mil, de fato, eles só recebem 30 mil, 33 mil, que é o teto salarial. Quando o salário passa para 39, esse redutor diminui e eles passam a ganhar 39 mil reais. E não estão nesse cálculo. Esse é o maior problema. Não já está faltando dinheiro para pagar os atuais salários? Pois é, e quem vai pagar esse salário? Aqui no Rio Grande do Norte, nós sabemos que tem uma crise financeira muito grande. E só para se ter uma ideia, tem 1.000 auditores fiscais aí, entre aposentados e ativos, ou seja, inativos e ativos, que ganham, são tratados. Ou seja, um auditor fiscal aqui do Rio Grande do Norte ganha a mesma coisa de um ministro do STF. Ou os ministros estão ganhando pouco, ou eles estão ganhando muito. Agora, não pode ficar um Estado pobre, quebrado, e aí eu não paro em auditor, não. Delegado de Polícia Civil ganha mais que delegado de Polícia Federal, professor da UERN, alguns ganham mais que professor da UFRN, os auditores ganham mais do que os fiscais da Receita Federal. Se você pegar um coronel da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, ganha muito mais que o general de Exército. Você sabia que um coronel da polícia ganha mais que um general de exército? Então, Gêner, para você ver, isso aí é o que o presidente Bolsonaro vai ter que lidar. Então, mas isso não é uma questão exclusiva do Estado? O presidente não vai se preocupar com as questões estaduais? Não, eu estou voltando ao assunto lá do Congresso. É com esse tipo de pegadinha. Por quê? Porque o Bolsonaro, uma coisa ele é corajoso. Ele é muito corajoso. Quando ele foi visitar o STF,
lá na Casa da Justiça, onde ia ser votado, ele disse, não é hora de aumentar salário. Achou inconveniente, né? Ele achou inconveniente. Declaração dele. Não, eu acho que ele foi eleito para isso, gente. A gente passou muito tempo com esse negócio de elefante na loja de cristal, mas cheio de algodão para proteger uma coisa e proteger outra. Não, o Bolsonaro, ele é direto. E foi com essa comunicação direta, gente. Foi com esse, olhando no olho do eleitor, que ele teve essa votação estrondosa. E é isso que o eleitor espera de Bolsonaro. E vamos salientar, gente, ele está cumprindo tudo aquilo que prometeu. Só que o governo ainda não começou, ele está começando a se mexer, sim, né? Mas agora ele anunciou a extinção do Ministério do Trabalho. Claro que nós só vamos comprovar isso depois que o governo dele começar. Faltam ainda 50 dias, mais ou menos isso, né? Justamente. Agora, Gênia, quem acompanha a gente lá desde os tempos da Rádio Cidade, do Bom Dia Cidade, nós fizemos uma campanha grande para acabar esse Ministério do Trabalho. Ó, viva Bolsonaro! E vou explicar por quê. Aqui dali é um cartório, que ele só tem uma finalidade, emitir carta sindical. Hoje, o emitir de carta sindical são mais ou menos 200 a 250 novos sindicatos por ano. A consequência disso é que nós temos 17 mil sindicatos no Brasil. Se somar os sindicatos do mundo tudinho, não dá os sindicatos aqui do Brasil. Ou seja, uma verdadeira palhaçada. Lá em São Paulo tem um sindicato da roupa branca. Ou seja, eu não sei, se demorasse mais tempo, ia criar o da verde, o da laranja, o da amarela. O que é que significa isso? O que é que significa sindicato da roupa branca, pelo amor de Deus? Deve ser alguém que fabrica as roupas brancas, né? Ou seja, para você ter uma ideia, que tamanho é essa picaretagem. E como é que os sindicatos se sustentavam? Os sindicatos se sustentavam com aquele imposto, o dia trabalhado, todo trabalhador no Brasil tem que trabalhar um dia para sustentar esses pelegos. E agora, depois que teve essa mudança na legislação, ainda ocorre isso, porque quantos sindicatos foram fechados? Porque deixou de ter contribuição sindical faz um ano agora. Ainda completa um ano agora em novembro. A tendência é fechar muito. Por quê? A tendência é fechar muito. Porque se esse dinheiro fácil, agora eles vão ter que trabalhar. O sindicato tem que passar a ser inteligente. Os sindicatos do Brasil, vamos ser bem sinceros, vamos botar as cartas na mesa. Eles eram braços políticos de partido. E aqui no Rio Grande do Norte, o PT, por exemplo, usou o sindicato à torta e à direita. E agora eles vão ter que tomar do veneno que criaram, gente louco. Qual é o veneno, Gustavo? O veneno é que, por exemplo, sabendo que a situação do Estado era terrível, que o Estado estava quase quebrado, eles iam fazer piqueta ali em frente à governadoria. Sempre foi assim, sempre, mesmo com o Estado atrasando, que queriam aumento, certo? Qualquer coisinha, qualquer espirro, a saúde passava 60 dias em greve. A UERN, eu acho a UERN importante para o Rio Grande do Norte. Eu tenho uma visão diferente de muita gente. Mas o sindicato da UERN é o pior sindicato que tem aqui no Rio Grande do Norte. Estou sentindo você hoje muito fora de tom. Você está amanhecido assim com algum problema hoje? Está com raiva de alguém? Eu estou morto de feliz. Mesmo porque, analisando aí os primeiros passos do governo Fátima Bezerra, né, da montagem da equipe de transição, eu estou muito esperançoso. Ela lançou agora a equipe de transição com 20 nomes que vão compor essa equipe de transição. O que é que você espera que vai sair a partir dessa equipe, a partir dessa comissão que está cuidando já, né, da transição? Gêner, eu torço muito que dê certo, sabe? Eu espero que dê certo. Eu espero que Fátima e o PT façam tudo aquilo que eles pregam, né, que opera esse milagre aqui no Rio Grande do Norte. Muitos falam de 2 bilhões, eu acho que é mais. Eu acho que chega a 2 bilhões e 800 o déficit para o próximo ano. Num ano só, 2 bilhões e 800? Eu acho que sim. Quanto é o orçamento do Estado? O orçamento do Estado é em torno de 10, 11 bilhões. Então, quase 30%. 30%. 28%. Mas aí, com a mão milagrosa, deve surgir todo tipo de atitude para resolver. Mas vamos começar a falar da equipe de transição. Eu só tenho uma palavra para definir a equipe de transição de Fátima. Como foi anunciado? Amadora. E aí eu digo por quê. A questão da promotora Érica Canuto. Promotora extremamente preparada, uma mulher que entende de direito, que tem um papel importantíssimo no Ministério Público, e ela ia partir para a comissão de transição. Como, gente, se ela é do Ministério Público? O Ministério Público era para o público, não é para servir a partidos nem a promotores. O Ministério Público tem um dever de fiscalizar. Ele é o fiscal da sociedade e ele tem um posicionamento, por isso que ele tem garantias. Mas ele não pode servir a governos nem a partidos. Alguns nomes dessa lista são ligados a finanças.
como os economistas Raimundo Alves, Aldemir Freire do IBGE, Sandra Barbosa, o ex-superintendente da Caixa Econômica no Estado do Rio Grande do Norte, Sérgio Linhares, e a coordenadora de planejamento da Assembleia Legislativa, Luciana Almeida. Você acha que isso revela a preocupação da governadora eleita Fátima Bezerra com esse, digamos assim, grande problema financeiro que o Estado enfrenta? Gênia, olha, comissão de transição ainda não é governo, certo? Então, assim, mas eu me preocupo com o seguinte, o que é a comissão de transição? É passar um bastão. Lembra daquelas corridas na Olimpíadas, que o pessoal vem correndo, aí um passa um bastão? É passar. Quem vai fazer pergunta dessa comissão, quem é capacitado dessa comissão para fazer pergunta à Secretaria de Segurança Pública, que é o maior problema aqui do Rio Grande do Norte? Nenhum nome. Então agora, depois que vira bobagem, que se falou, aí estão dizendo, não, tem a ex-promotora lá, como é o nome dela? Arnele Brenan. Arnele Brenan. Olha, a Arnele entende de direito. Ela pode... A pessoa, inclusive, se ela tivesse... Eu não sei nem se ela foi um dia promotora da área criminal, mas se ela tivesse sido, isso não quer dizer que você entenda de segurança, não. De estratégia, nem de política. Então, assim, como a equipe atual vai se comunicar com essa nova equipe de transição? Eu recebi muitos elogios a Arnele Brenan. Ela é boa. Ela é uma promotora aposentada, mas eu vi ontem, anteontem e esses dias aí que passaram, muita gente elogiando pela qualidade técnica dela. Sim, mas isso não quer dizer que ela entenda de segurança pública. Eu estou falando de segurança pública. Afinal de contas, o problema é segurança pública ou o problema é financeiro? Não, o problema financeiro existe, mas você não pode se concentrar. Por exemplo, não tem nenhum engenheiro civil. O governador Hoppe vai deixar mais de quase 400 obras sendo em andamento, executadas. E como é que você vai receber se você não tem um especialista para tratar com isso com a Secretaria de Infraestrutura ou com o governo cidadão? São essas coisas assim, na verdade, não é equipe técnica não. Nós temos aí Fátima, o vice, Jean Paul, Mineiro, é uma equipe política. Eu só senti falta, já como é equipe política, cadê Fernando Lucena? Devia ter botado Fernando Lucena. Sim, aí tem o irmão de Fernando que entrou agora, como é o nome, ex-prefeito, Jaime Calado. Ou seja, muito político nessa Mas essa equipe pode ser mudada, complementada ou variada a qualquer instante, mas porque a questão todinha é o seguinte, é a corda de caranguejo. E aí eu lhe digo por quê. Porque isso aí não é questão de político, não. O político, escolha para secretário, escolha na hora do governo. Nesse momento, é técnico com técnico, é númerozinho. É você saber assim, olha, tem 20 contratos, convênios se vencendo em Brasília em janeiro, 30 em fevereiro. Essa convenção disso. São questões extremamente técnicas, específicas. Tá entendendo? Então, assim, não é questão... Mineiro, por exemplo, é o relator do orçamento para 2019. Mineiro é técnico, ele entende de orçamento, ele entende dessas coisas, mas nessa questão aí do dia a dia de passar um probleminha de um governo para outro, não tem o que Mineiro está fazendo nessa equipe. Jean Paul, tá entendendo? Então, assim, na verdade, o Fátima quis agradar diversos setores do partido. É como se fosse uma composição política da equipe de transição, quando precisava. Precisava dela e dos assessores que vão pegar na enxada. Eu não estou falando aqui de gente que vai pensar, não. E aí eu tenho um desafio a fazer. A quem? A Fátima mesmo, a Fátima. O seguinte... Cadê o plano de governo de Fátima? Porque eu não estou falando daquele plano do TRE copiado lá do Piauí, não. Eu estou falando, por exemplo, pergunta a Bolsonaro, o que é que Bolsonaro pensa da segurança pública? Aí você diz assim, Gina, diminuição da maioridade penal, armamento, da educação, escola sem partido, da economia. Então, vamos privatizar e vamos ter uma política externa voltada para os grandes países, não para a África. E Fátima, você tem alguma noção do que seja? Eu não. Nem eu. Então, assim, ninguém tem noção. O Bolsonaro, você pode... Gustavo, diz uma coisa. Como é que o cara amanhece no sábado de manhã com essa aceleração toda? Me explica aí. Mudando aqui de assunto e trazendo para aqui para o ambiente do programa. É porque eu não tomei meu Gardenal. Nem meu Rivotril, meu coquetel eu não tomei. Aí quando eu não tomei o coquetel, eu estou desse jeito. Até quando eu estou assim falando, tudo bem. Mas quando abre aqui na câmera grande, eu não posso nem balançar minhas pernas. Ó. Então eu tenho que ficar com as perninhas paradas para poder ficar concentrado no que eu estou falando. A gente está falando de quê mesmo? Como eu não sei, eu não tenho a menor ideia, Gênia, do que seja o plano de governo de Fátima. Isso é muito problemático, tá entendendo? Por quê? Porque a gente não tem um norte. E tem. Ela deu entrevista na semana dizendo o seguinte, eu não vou demitir servidor. Pronto. Isso aí já é um norte. Então, como é que vai fazer então? Com essa crise financeira que o Estado enfrenta
e todo mundo diz que o problema é de natureza funcional, pelo excesso de remuneração ou de salários altos, eu não sei exatamente, do servidor público. Como é que resolve? Ó, segundo se comenta aí, o grande problema do Estado é servidor. Ela já disse que no servidor não vai mexer. Por exemplo, se a gente for falar do déficit da Previdência, hoje nós temos 52 mil servidores inativos, ou seja, aposentados, que pagaram a vida toda pela aposentadoria e eles têm esse direito e um direito adquirido. E nós temos 50 mil só na ativa. Ou seja, tem mais aposentado. É o único estado do Brasil que tem mais aposentado do que ativos. Isso é uma complicação. Não, esse caixa não fecha. Fato ela teria que tomar medidas duras e medidas de muita coragem. E aí eu já digo algumas coisas aqui, por exemplo, aumento da alíquota previdenciária, substituir salário por... Vale, meu Deus, agora eu esqueci o nome. É um subsídio só, subsídio. Né? Porque o salário hoje, segundo o que se comenta, é que o salário teria muitos penduricalhos. Justamente. Então tem funcionário, tem servidor público que tem um salário de R$ 1.800 e que ao final do mês a remuneração dele chega a R$ 8.000, R$ 9.000. Seria isso? Justamente, substituir o salário por subsídio. Outra coisa que a gente não sabe, ela vai privatizar a Caern? Ou então ela vai calcionar... Não, ela não vai privatizar não. Não, ela vai calcionar as ações da Caern, por exemplo, tipo para pegar um empréstimo no BNDES. Ela vai privatizar a Potigás? Ela vai extinguir alguma empresa, tipo a Data Norte, a Injex? Eu vou chamar um intervalozinho, porque você está muito acelerado. Eu vou pedir uma água para você, uma água com açúcar, que é para ele dar uma relaxadazinha. E nós voltamos daqui a pouco com uma entrevista com a vereadora de Natal, Nina Souza, do PDT. Voltamos já. Nossa convidada para a entrevista do programa de hoje é a vereadora de Natal, Nina Souza, do PDT. Bom dia, Nina. Bom dia, Gênio. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Natal é uma cidade reconhecidamente muito bonita. Ela foi abençoada pela natureza. É uma cidade moderna, muito bem procurada pelos turistas do Brasil e do mundo, mas a intervenção humana é muito aquém da oferta generosa que Deus e a natureza geraram para todos nós. Como pode um mandato popular como o seu contribuir para transformar o que é bonito do aspecto natural para o que é ainda mais bonito com a intervenção humana, se somando à natureza? Olha, a sua pergunta, primeiro concordar com você, Natal é espetacular. Contudo, nós estamos numa capital, numa cidade, num estado realmente que passa por seríssimos problemas de ordem financeira e não podemos conceber nenhuma mudança significativa nessa situação de Natal sem que nós tenhamos dinheiro de investimento, né? Nós hoje estamos num estado onde nós temos um índice de desemprego avassalador, né? A insegurança assola esse índice de desemprego não seria fruto do que ocorreu ao longo do tempo na perseguição às empresas e aos grandes projetos turísticos? Por exemplo, nós tínhamos aqui no estado a perspectiva de construção em torno de 15 grandes resorts internacionais. Sim. Campos de golfe, pontos. Eu me lembro que vieram para Natal lançar esses resorts. Algumas das personalidades mais importantes do mundo, como David Beckham, Ronaldo Fenômeno, um ator famoso espanhol lá que fez Zorro, esqueci o nome dele agora, o marido de Antônio Bandeiras, Melanie Griffith, que na época era mulher dele, também estiveram aqui. Bom, tudo foi por água abaixo por conta do excesso de burocracia e de intervenção, ou talvez até de outros interesses que ninguém sabe, e que não liberaram as licenças. Isso é um seríssimo problema. Isso gerou desemprego que está aí agora, ou não? Isso também. Né? Essa onda de desemprego tem vários fatores. Tem a economia mundial, a economia nacional, tem esses entraves burocráticos que ocorrem veementemente aqui no Rio Grande do Norte. Né? Tem aqui em Natal essa questão do plano diretor. Plano diretor. Que precisa Está atrasado já. Está atrasadíssimo, que precisa ser rediscutido, não é? E que na ocasião da sua votação houve alguns imbróglios. E é interessante, está havendo uma série de audiências públicas, é interessante que a sociedade civil participe. Sobretudo audiências públicas sobre a Orla. Não, eu acho que o secretário Daniel Nicolau, sim, da CEMURB, CEMURB. Ele falou a respeito disso no programa que nós fizemos na rádio com ele, dizendo que ele ia fazer uma série de intervenções. Já iniciaram-se essas audiências. Eu acho que houve 2, deverá já ter a próxima. Estava previsto 10, para que quando terminasse esse ciclo de audiências, esse projeto, essas alterações, irem para a Câmara para serem Você acha que analisadas. É possível liberar o gabarito para a construção de prédios
não digo nem debaixo para a construção de prédios na orla marítima da cidade, a orla urbana, especificamente na Praia dos Artistas, na Praia do Meio, na Praia do Forte, porque hoje é proibido, sob um argumento enlouquecido, que é o seguinte: quem está lá em cima, na Avenida Getúlio Vargas, tem que, estando lá, olhar para a praia e ver a areia. Ali só mora milionário, né? Ali... Eu torço construir um prédio sem andar. Eu acho que é preciso ter racionalidade, sabe? E isso é uma coisa que me preocupa muito quando vai se discutir aspectos da cidade. E esses aspectos, dentro daquilo que você falou, da geração de emprego, se vai muito, com devido respeito, na discussão do senso comum e não se adentra no mérito dos problemas. Eu acho que Natal ele precisa ter, sim, essa expansão. É preciso, sim, construir, obviamente, de algumas regras, as regras razoáveis, não é? Regras razoáveis. Não pode a gente estar impedindo da cidade crescer. Então, voltando para o que você falou, se a gente não realmente, eu acho que hoje o ponto principal de qualquer política pública é você colocar o povo para trabalhar. Se você não trabalha... Geração de emprego. Você não tem dignidade. Essa prioridade, então, é geração de emprego. Claro. Concordo. Como é que você vai fervecer a economia? Como é que você vai trazer tributos para serem aplicados em outras áreas se não botar as pessoas para trabalhar? Governo nenhum aguenta. Governo nenhum aguenta. Está sustentando uma massa de pessoas sem produção. Isso é lógico. Agora, infelizmente, esse discurso é um discurso que não gera muito voto. O discurso que gera voto é aquele que você tem que dar tudo e tem que dar, o Estado tem que ser a mãe o tempo todo, e está aí a situação do Rio Grande do Norte. Ou seja, o discurso da irresponsabilidade gera uma conta que no futuro quem vai pagar são as novas gerações. E nós estamos pagando essa conta agora, porque esse caos social que nós vivemos hoje, ele não foi assim, de igual a varinha mágica, não. Ele vem... Foi construído. Foi se formando ao longo do tempo. E agora precisa o quê? Dar uma parada, respirar e ser racional, porque nós não aguentamos mais. Olha, vereadora, um dos seus projetos facilita o licenciamento de imóveis irregulares. Sim. Como é que está? Veja bem, porque assim, é muito interessante esse diálogo com a comunidade. O vereador, ele é o político menor na escala hierárquica, né? Mas ele é o mais importante, porque ele chega perto do povo. As pessoas moram na cidade. Exato. Então, ele é o mais próximo. É o mais próximo. Então, um dos problemas que vieram para mim eram vários donos de supermercados que estavam com suas obras embargadas porque tinham problemas de estacionamento, de filtração. E eu comecei, com um grupo de engenheiros que trabalham conosco na assessoria, analisar como é que a gente resolve isso na essência. Porque não é fazer apadrinhamento. Eu não faço apadrinhamento, eu quero saber como é que a gente resolve. E nós fomos ver que 100 mil imóveis em Natal não tinha regularização. 100 mil. O camarada mora poupa um dinheirinho, começa a fazer uma reforma, não tem dinheiro para pagar um engenheiro e um arquiteto e vai fazendo isso de forma deliberada. Não é por má fé, é por falta realmente de recurso. Ou até mesmo... É o puxadinho? É o puxadinho, que é normal, é natural. É natural, Gustavo. Você, vamos supor, você não tem um poder aquisitivo que lhe dê a permissão de fazer uma reforma. Engano seu. Não, eu tô usando. Cheio da grana. Mas aí ele precisa até fazer um quarto acessível para uma mãe dele, ou uma esposa, enfim. E aí? Como é que vai fazer? Vai se contratar o engenheiro e o arquiteto, não tem condições de comprar o material, né, para fazer. É verdade. Então ele faz isso. E chega lá a fiscalização, eu estou dando um exemplo simples, embarga. E embarga a obra. E isso vai gerando um prejuízo enorme para a cidade e para o cidadão, porque o cidadão, às vezes, não conclui sua reforma ou sua construção. Aí é um supermercado que deixa de operacionalizar, e aí é uma clínica, você está entendendo? E aí, às vezes, você não pode alienar aquele imóvel, você está com problema financeiro. Se é irregular, você não pode. Então, o que a gente fez? Epa, peraí, você tem a irregularidade? Beleza, você assume ela, então você paga uma multa aqui, você continua com a irregularidade, agora você vai poder ter o documento para poder fazer um empréstimo, para poder vender, para poder mexer com aquele imóvel, para poder concluir a obra. A gente não deve... E já está valendo? Já está valendo. A gente não deve... E está tendo resultado? Está tendo. Sabe o que acontece? Você já viu os táxis de Natal? Todos eles têm. Regularizar é legal. Um projeto de lei, uma lei de Nina, mas que ninguém diz, mas é uma lei do nosso mandato, uma lei que visa, entre 2018 e 2019, arrecadar 200 milhões de reais para os cofres da prefeitura. Além de regularizar o problema do cidadão, ainda trazer de recursos para a saúde, educação, para tira a pessoa da marginalidade, como faz, e acaba incluindo. Estou querendo fazer uma pergunta fora de pauta, do que a gente está falando aqui. Quinta-feira passada agora, nós recebemos uma correspondência, uma nota publicada pela CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, informando que a CBTU Nacional, o Governo Federal, sediado em Brasília, vai tirar duas, não sei como é que chama? Duas composições de trem, uma de Natal e outra de João Pessoa, sim,
para levar para de VLT, o veículo leve sobre trilha aqui em Natal, e também em João Pessoa, para levar para Brasília, para fazer uma ligação de Brasília com Valparaíso em Goiás. E aí, vocês, vereadores, estão sabendo disso? Já fizeram algum movimento na Câmara? Por que você não assume a bandeira disso? Porque nós moramos na parte do Brasil que menos recursos recebe do governo federal. 67% dos recursos nacionais, ou um pouquinho mais, estão concentrados no governo federal. Se a gente... Eu acho que o que pouco que vem para cá não pode sair. Não pode Vocês deviam fazer um movimento e fechar ali a CBTU, dar um abraço nas composições para não deixar sair nada. A CBTU divulgou a nota quinta-feira passada. Era bom você dar isso. Eu me comprometo a adentrar no mérito dessa matéria para me aprofundar melhor. O que eu vim acompanhando é um trabalho que vai estar sendo feito até, inclusive, pela Prefeitura de Natal, até com as emendas parlamentares do deputado federal, para justamente estender as linhas. Né? Pois é, mas agora está tendo um recuo. Esse eu não conheço, mas de todo modo... É um caso grave, vereador, só está acabando a entrevista, eu sei, mas é a questão do bairro seguro. Né? Que é um projeto bem polêmico da senhora. Fala aí. Olha, Gustavo, isso aí, para mim, é o maior absurdo que existe. Olha, está passando também para Maceió, lá em Alagoas. Tá. Então, fala também pro pessoal de lá. Deixa eu lhe que é um dizer uma bairro coisa. seguro. O bairro seguro é um projeto que simplesmente visa você fazer o controle, não é bloquear nem impedir que ninguém entre na rua, mas controlar quem entra em determinadas ruas, determinadas horas, porque nós temos hoje em Natal bairros que só quem frequenta é quem mora. Então, que danada a pessoa vai estar fazendo em Potilândia, Lagoa Nova, Mirassol, não sei, 9 horas da noite, só para assaltar. Sobretudo, eles mapeiam as casas que só tem idosos para assaltar. Então, eu quero que faça esse controle. Sabe o que está acontecendo? A lei está em vigor, só que a CEMURB, certo, não está querendo regulamentar, porque os técnicos dizem que não vão fazer porque não concordam. Aí você não tem... Então, Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Mas aí, técnico tem que confrontar com ele. Deixa eu dizer uma coisa para tem que vocês. obedecer. Vereadora Nina, obedecer. o papo tá bom, mas o tempo terminou. Eu preciso encerrar. Eu lamento profundamente, mas terminou. A gente convida a Nina de novo outro dia para vir aqui. Sempre é muito bom recebê-la. Sempre esclarecedora, voa, o tempo né? voa. Pessoal, eu tenho uma notícia ruim para dar aqui. Que a gente não vai ter mais programa no sábado. Agora tem uma notícia boa. Qual é a notícia boa, Gina? A partir de segunda-feira, a partir desta segunda-feira, o Band Entrevista irá ao ar todas as noites, de segunda a sexta, às 9 horas, pela Band TV. Das 21 às 22 horas. 1 hora de programa, todos os dias, de segunda a sexta. Esperamos vocês. O Band Entrevista fica por aqui e voltamos na próxima segunda-feira. Depois de amanhã. Próxima segunda-feira, às 9 da noite. 9 da noite, 21 horas. Bom dia, até lá. tchau. Foram promovidos vocês. Foram promovidos, então,